A paz do Senhor, queridos. Estou aqui com muita alegria para compartilhar com vocês de uma obra que eu gosto muito. Eu já tenho essa obra desde 2015 e sempre que eu posso eu vou relendo. Ela é muito pequena e ela é fácil de ler, é uma linguagem muito simples. Apesar da profundidade do conteúdo, ela é uma obra muito prazerosa. Eu recebi essa obra de indicação de uma amiga muito querida e eu li primeiro o livro dela e depois eu adquiri para mim. Então eu me sinto assim muito confortável em falar para vocês sobre essa obra. Eu já comentei sobre ela aqui no canal. Ela é pequena, ela é dividida em 3 partes e ela tem como tema central batalha espiritual. E o pastor que escreveu essa obra é o pastor Francis Frangipane. Ele é um pastor muito abençoado, ele é especialista nessa área. E por que eu escolhi essa obra para comentar com vocês hoje? Porque eu sei que nós estamos vivendo um tempo de, assim, nunca antes vivido, pelo menos nesses 2 últimos séculos, em que a gente está tendo um confronto diretamente com o mundo espiritual, assim como o mundo natural. E todas as coisas que nós estamos vivendo hoje, socialmente falando, ele tem sido interpretado de maneiras diferentes. Algumas pessoas interpretam de uma forma, outras pessoas interpretam de outra. E eu não vim aqui para discutir os diferentes tipos de interpretação ou de abordagem, mas eu quero dizer que há sim um mundo espiritual e que há sim uma batalha que é travada nessa dimensão e que nós precisamos, mesmo que minimamente, compreender que isso é real e que está acontecendo. Então, se nós acreditamos que o nosso Deus existe, que Ele é real e que Ele está no controle de tudo, nós também acreditamos que há forças que são contrárias tentando nos impedir de chegar a alcançar aquilo que Deus tem para nós. E aí é onde a gente vai chegar ao conceito de batalha espiritual. Quando eu li a primeira vez esse livro, eu fiquei muito impressionada quando o pastor Francis começa a dizer assim, que quando a gente aceita Jesus, a gente vem como ovelhas feridas, ovelhas carentes, que precisam de um socorro, que precisam de uma ajuda ali rápida, que precisam que sua vida seja mudada. Então você vem como ovelha e não como guerreiro. Você não entra na casa do Senhor, você não entra na família cristã imaginando que você vai ser um guerreiro, que você vai usar uma armadura, que você vai usar armas, que você vai batalhar, que você vai estar na frente de uma luta, de uma batalha. E quando a gente se depara com as batalhas, a gente precisa saber que tem que estar devidamente equipado, devidamente consciente da sua ação, devidamente instruído sobre a posição estratégica de estar ali naquela luta. Então, sim, nós estamos em batalha e sim, nós temos que estar preparados. Mas hoje eu quero falar dessa obra que ela apresenta 3 campos de batalha. O primeiro campo de batalha apresentado aqui é um campo que diz respeito a nós mesmos, que é o campo de batalha que acontece na nossa mente. O segundo campo de batalha é aquele que acontece numa região mais, como é que eu posso dizer, numa região mais social, que é um campo de batalha na igreja. Inclusive, já tem um videozinho curto aqui falando sobre isso, eu posso deixar o link aqui para vocês, que fala sobre a batalha na igreja. E o terceiro campo de batalha, ele acontece nas regiões celestiais, e eu não vou entrar em detalhes com ele, mas quero falar sobre o primeiro campo de batalha, que é o campo de batalha na nossa própria mente. Nós sabemos, eu me lembro que no início dos anos 2000, um dos males que estava assolando a humanidade e que estava sendo considerado o mal do século era a depressão. E a depressão, ela não acabou, ela tem ganhado níveis mais elaborados e ela é uma das áreas que promove essa grande batalha, que é a batalha na nossa mente. E a gente sabe que a depressão é algo que atinge as pessoas e que não depende
como é que eu posso dizer assim, não depende de mecanismos que vão fora da nossa própria estrutura, é algo que é interno e que para cada pessoa há um tratamento específico, para cada pessoa há uma origem, há um gatilho que desencadeou aquela situação, e cada pessoa, assim como tem o seu gatilho, tem também a sua cura. E descobrir qual é essa cura é uma das coisas mais difíceis, porque precisa, em grande parte, de uma ação espiritual. Eu sei que algumas pessoas vão discordar, mas existe sim uma ação espiritual e que precisa ser combatida. É claro que Deus levantou médicos, ungiu médicos, capacitou médicos e até medicamentos que podem contribuir, mas uma das causas mais prováveis é sempre algo espiritual que foi desencadeado de alguma maneira. Então, o que a gente vai aprender aqui com relação à mente é que essa é uma batalha nossa, uma batalha pessoal, intransferível. É uma batalha que você precisa descobrir onde ela se origina e para então saber como batalhar, para saber como usar a arma certa. E o pastor Francis coloca aqui uma das primeiras coisas que nos leva a saber como vencer nesse campo de batalha é quando nós nos sujeitamos a Deus. Então, ele diz assim que quando nós nos sujeitamos a Deus, nós entendemos que antes mesmo de guerrear, nós temos que reconhecer que existem áreas em nós que são fragilizadas, áreas na nossa própria vida que precisam ser descobertas, fragilidades que precisam ser entendidas como fragilidades, para então nós aprendermos como lidar com essa fragilidade. Se por um lado nós não sabemos quais são todas as nossas fragilidades, por outro, Satanás sabe quais são todas as nossas fragilidades. Ele conhece todos os nossos medos, ele conhece todas as nossas lacunas, ele sabe todas as pequenas escuridões que tem dentro de nós. Pontos que precisam ser clareados, pontos que precisam vir para a luz para serem curados, para serem restaurados. E aqui ele diz que o diabo ele nunca vai pedir permissão para destruir a nossa vida. Ele nunca vai pedir permissão. Então, ele vai sempre tentar, da maneira mais brutal, entrar em contato com a nossa fragilidade e nos destruir. Um exemplo que o pastor coloca aqui foi quando o diabo ele queria destruir a Pedro e ele disse para o Senhor que queria peneirá-lo para que Pedro pudesse ser desmascarado, destruído. Então Deus, pela sua vontade permissória, ele queria fazer um mover também Pedro, ele queria limpar Pedro das coisas que haviam dentro dele, que precisavam ser tratadas para que ele se tornasse o homem, o discípulo, o líder espiritual que ele precisava ser. Então, Pedro precisava ter uma alma limpa do orgulho e produzir brandura e transparência na vida. E existem muitas coisas que tem no nosso interior que são cobertos por uma casca que fica ali externa. E essa casca, ela impede que nós sejamos libertos. Então, tem algumas coisas que estão ali em oculto que nós não conhecemos, algumas coisas que estão ali preservadas que a gente não sabe. Então, quando a gente aceita Jesus, nós aceitamos que Ele tire de nós esses pontos escuros e nos traga para a luz. Então, alguns de nós aceitou Jesus, aceitou a salvação, mas ainda tem o pecado do orgulho ali dentro de si, ou da avareza, ou da mentira, ou da promiscuidade, ou da sexualidade. Então tem muitas coisas que ainda estão dentro de nós que precisam ser identificados por nós como algo que é escuro, que ainda precisa vir para a luz, para que isso venha a ser transformado, para que isso venha a ser clareado. E uma coisa que eu sempre acho lindo é a comparação do amanhecer, da aurora, né? Da alvorada. Quando você
vai vendo o dia amanhecer, que ele vai clareando lentamente até se tornar dia perfeito. É assim com a nossa vida. Então, quando nós aceitamos Jesus, nós damos o primeiro passo para começar a amanhecer, para começar a clarear. E parte desse clareamento são coisas que a gente vai descobrindo de nós mesmos e que a gente vai começando a entender como ponto escuro, que precisa ser clareado e que precisa vir para a luz. E essas coisas, elas ficam escondidas, infelizmente, como fortalezas dentro de nós, que precisam ser quebradas. Cada fortaleza precisa ser quebrada, precisa ser inicialmente identificada e depois quebrada. E por que na mente? Porque a gente sabe que a nossa mente, ela comporta as nossas lembranças, ela comporta as nossas emoções, apesar das pessoas acharem que é o nosso coração, mas é a nossa mente. Quem nunca passou por uma experiência de ter algo ali lhe incomodando, tirando a sua paz, e ela não faz isso no seu coração, ela faz isso na sua mente. É por isso que nós precisamos, como diz lá em Efésios, ter as armaduras de Deus, ter a armadura de Deus, ter o capacete da salvação, esse capacete que protege a nossa mente, que protege os nossos pensamentos, que guarda o nosso intelecto, que guarda a nossa percepção e coloca em nós uma proteção de alma mesmo. Então, o diabo, ele sabe que você precisa, que o seu ponto de entrada é a mente. É por isso que tem ali um provérbio que diz que mente vazia é a oficina do diabo, né? Isso é de conhecimento público, que a gente não pode deixar a nossa mente vazia, porque o diabo, ele entra na nossa mente. Então, eu tenho visto nesses dias muitas pessoas sofrendo doenças que são desencadeadas por pensamentos, por flechas, por setas que são lançadas na mente, e essas setas, elas começam a contaminar o corpo, ela começa a descer ao coração, a angustiar a alma, a deixar o corpo fragilizado, as emoções fragilizadas. As pessoas não conseguem dormir, elas entram em estado de pânico porque não conseguem se desvencilhar, se desligar daqueles pensamentos ruins, daqueles pensamentos depressivos, daqueles pensamentos que têm cativado a sua alma. Então, esse é um campo que o diabo conhece muito, que é o campo da mente. E escolhi esse tema hoje sobre esse campo de batalha para que a gente entenda que nós precisamos levar nossa mente cativa ao Senhor. Nós precisamos levar nossa mente para Ele, para que Ele venha nos conduzir à salvação e à cura e à restauração. Então, que os pensamentos que algum de você que está vendo esse vídeo agora, que se estão cativando você de maneira, aprisionando a sua alma, aprisionando os seus pensamentos, angustiando o seu peito, fazendo com que você não consiga ver, não consiga ter esperança em Deus, eu quero dizer que isso é uma batalha que você está enfrentando e que você precisa ser munido da palavra de Deus. Você precisa ser munido de palavras de libertação, de oração, de levar a sua mente ao Senhor. Então, há sim uma batalha que está sendo travada, e essa batalha, ela está na sua mente. E você precisa ser curado, querido. E é urgente que você seja curado. É urgente que a sua mente seja alcançada pelo Senhor. E o pastor nos ensina que essa guerra espiritual, ela está aqui acontecendo. No momento que nós estamos aqui falando sobre isso, muitas pessoas estão com a sua mente cativa. Muitas pessoas estão com a sua mente aprisionadas e não sabem o que fazer. Mas a palavra do Senhor nos ensina, né? Que nós precisamos esperar em Deus, confiar em Deus, colocar nele, projetar nele a nossa esperança. Eu quero abençoar a sua vida em nome de Jesus e dizer que você é mais que vencedor. Que se Deus colocou você nesse tempo, nesse lugar, Ele é poderoso para lhe dar a capacidade nele mesmo de vencer todas as astutas ciladas do inimigo. Porque você sim é um guerreiro. Você só precisa descobrir isso. Você só precisa saber
que você está em uma batalha e o seu general é Cristo. Ele é a sua bandeira forte. E eu quero dizer, Deus abençoe você. Que todas as batalhas que você está vencendo, você possa saber que tem um general de guerra valente. Amém? Deus abençoe.